Essa semana, quando eu fui visitar uma obra, eu estava conversando com o construtor e aí ele me perguntou se uma caixa d'água de 2.000 litros era suficiente para aquela casa que ele estava construindo. E a casa tinha apenas 2 quartos. Aí eu perguntei para ele assim, como assim suficiente? Você está achando pouco? Aí ele disse, eu estou achando pouco, porque aqui nessa mesma rua tem um construtor que fez a casa dele com uma caixa d'água para 6.000 litros. Aí eu falei, caramba, 6.000 litros é muita coisa. E aí eu fui explicar para ele que 2.000 litros para aquela casa de 2 quartos era mais do que o suficiente. E aí por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui. E aí eu vou falar para você agora quais os tamanhos máximos e mínimos exigidos pela norma de instalações de água fria. Sobre os tamanhos mínimos, ela enfatiza basicamente em 2 pontos principais. O primeiro que ela fala é que em uma residência ela não pode nunca ter uma reserva menor do que 500 litros. Ou seja, mesmo que você esteja fazendo uma casa que só tenha um quarto ou então kitnet, você não deve adotar como reserva para aquela casa uma quantidade menor do que 500 litros. E a outra coisa que a norma fala sobre o tamanho mínimo da caixa d'água é que essa caixa d'água, essa reserva, ela precisa durar pelo menos 24 horas com o consumo médio normal da casa. E aí, como é que você sabe esse tipo de consumo normal? E para saber esse consumo, você precisa basicamente de 3 informações. A primeira é a quantidade de pessoas que vai utilizar aquela casa. A segunda informação é o perfil daquelas pessoas, se ela tende a consumir mais ou menos água. E a terceira informação é o tipo de edificação, mas nesse caso aqui a gente já sabe que é uma residência. Então, você sabendo esse consumo médio a partir desses 3 pontos, você tem uma noção do mínimo que aquela casa vai consumir em um dia e aí você não pode fazer um dimensionamento abaixo dessa quantidade. E para o tamanho máximo de reservatório, a norma ela não impõe um limite, ela só pede que você garanta a potabilidade da água nos períodos de detenção. Ou seja, você simplesmente não pode colocar um reservatório grande demais porque ali tem um risco grande da água perder uma potabilidade mais rápido. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se antes você queria mais conforto, tendo uma caixa d'água grande, não vai faltar água, na verdade você pode ter um desconforto porque você vai precisar aumentar o período de limpeza que você faz aquela caixa d'água. Eu lembro até, tem uma história que minha mãe falava, né, que tudo demais é veneno. E isso aqui parece ser um exemplo semelhante a isso. Então, se você for tomar a decisão de ter uma caixa d'água grande, achando que vai dar conforto ao cliente, você precisa levar em consideração esses pontos. Primeiro, que a água vai sujar mais rápido e que vai ser preciso aumentar a frequência de limpeza da caixa d'água. E também, claro que você vai ter um custo maior com a própria caixa d'água. As caixas maiores são mais caras, tanto para comprar quanto para fazer. Além disso, se você for ter uma caixa d'água muito grande, você precisa reforçar a estrutura, ou seja, você vai gastar mais material e mais mão de obra para aquele ponto que vai sustentar a caixa d'água. Então você precisa levar todos esses fatores em consideração antes de tomar esse tipo de decisão. Então, quando você for fazer o dimensionamento da caixa d'água, eu sugiro que você não ultrapasse o limite de 3 dias de reserva, porque para mim esse é um tempo máximo onde você ainda consegue garantir uma potabilidade da água, você consegue movimentar a água com uma certa frequência e você não precisa reforçar tanto a estrutura. Agora eu vou dar uma dica bônus para você que chegou até aqui no final. Existem ainda 2 pontos que também influenciam no consumo de água, mas que muitos projetistas não levam em consideração. O primeiro ponto é o clima. Por que o clima? Porque uma mesma pessoa, se ela mora num clima frio e depois vai para um clima quente, pelo fato de ela estar suando mais, é comum, é rotineiro essa pessoa tomar uma quantidade de banhos maior. E o banho, ela é a atividade que mais consome água no nosso dia a dia. Então, quando eu vejo que uma pessoa está mudando do sul e eu estou projetando essa casa para ela aqui no Nordeste, eu costumo levar em consideração esse tipo de coisa. O perfil dela lá vai ser um perfil diferente dela morando aqui. Como ela, principalmente por ela vir do sul, ela vai sentir muito mais essa questão do calor e é certamente que ela vai aumentar essa frequência de banhos. E um outro detalhe que alguns projetistas deixam escapar é também em relação à cidade que você vai estar projetando essa residência. Porque se aquela cidade ela tem um histórico de falta de água
E se a casa que você está projetando for em um bairro mais alto, é muito provável que esse bairro mais alto ele tenha uma quantidade de abastecimento de água mais difícil do que um bairro mais baixo. Porque o reservatório, quando ele está enchendo, ele primeiro atende os bairros mais baixos, para depois, quando a água for subindo o nível, ele começa a atender os bairros mais altos. Ou seja, é normal um bairro mais alto, que é abastecido pela mesma caixa d'água, ter um tempo de abastecimento menor do que um bairro que está num local mais baixo. E se esse vídeo te ajudou, eu peço para que você compartilhe. E se você tem dúvida, você deixa um comentário aqui abaixo que a gente tira a dúvida sem problema nenhum, tá certo? Então, abraço!